Olá, o artigo aqui apresentado, intitulado Assaré, Cidade do Interior do Ceará e as Africanidades e Afrodescendência no Espaço Escolar. Reconhecer a existência de grupos sociais subalternos na pauta da educação formal é um dos desafios apresentados aqui neste artigo. O município de Assaré é um município pertencente à região do Cariri cearense e está localizado na Chapada do Araripe. Assaré fica a uma distância de 520 quilômetros da capital Fortaleza, um território que passou a ser povoado por volta do século XVIII, mais precisamente no ano de 1775, decorrente do sistema de doação de terras denominado Seis Marias. As Seis Marias foi um sistema utilizado pela coroa portuguesa com o intuito de povoar o interior brasileiro. Após Alexandre da Silva Pereira adquirir posse das terras das Seis Marias denominadas Jeremoabo, o mesmo fixa moradia neste território, trazendo seus familiares, um padre e escravizados. Com o intuito de desenvolver o povoamento do lugar, Alexandre da Silva Pereira constrói uma escola, sendo o seu primeiro empreendimento no lugar. Essa escola fica à frente o padre Serafim da Penha, passando a atrair moradores da região vizinha, trazendo seus filhos para estudar nesta escola, onde Alexandre da Silva Pereira passa a doar terras para essas famílias, com o intuito de aumentar o desenvolvimento do lugar. Com o crescimento do vilarejo, Alexandre passa a ter problemas com fazendeiros da região, pois os mesmos questionam como pode um lugar estar sendo desenvolvido em uma área que não tem a presença de um recurso hídrico que garanta o abastecimento dessa população. Decorrente dessas cobranças, Alexandre da Silva, no ano de 1842, constrói uma barragem denominada por Barragem do Banguê, para abastecimento da população. Essa barragem foi construída por escravizados, mas que na história do lugar ficou como de autoria de Alexandre da Silva Pereira, sendo que no ano de 1865 Assaré passa a ser emancipado politicamente. Decorrente disso, passa a aumentar o crescimento na economia, uma economia que desde o início tem na sua base a produção agrária e a comercialização do gado. Dentro dessa produção agrária pode ser destacado a produtividade da mandioca com a produção de farinha, a produtividade da cana-de-açúcar com a produção de rapadura nesta localidade, a produção de algodão, que foi um dos produtos que elevou bastante a economia local, sendo que a partir desse desenvolvimento econômico, o trabalho realizado nessa economia, nessa agricultura, que vem originando o aumento e o crescimento dessa economia, foi realizado por mãos escravizadas. Decorrente disso, aumentando também as construções no vilarejo, que foi tornando uma área urbana, construções essas com casarões para moradia das pessoas ilustres do lugar e autoridades. Decorrente desse processo de formação e de urbanização do território de Assaré, não foi tratado na educação formal a origem desse território com base nessa herança das africanidades da população escravizada. Muito pelo contrário, diante de um discurso como herança no estado do Ceará, negando a existência da escravização nesse território, a cultura e a história da população negra local foi invisibilizada. Não se tem registro na história local sobre o pertencimento negro escravizado desta população no lugar.
Então, o artigo tenta abordar, diante de uma metodologia da pesquisa participante com o estudo das afrodescendências associada aos percursos urbanos, em que grupos de professores visitam esses espaços através dos registros da filmagem e da fotografia, em que essas imagens depois são analisadas para a identificação desses marcadores das africanidades nessas construções, nesses patrimônio material presente na área urbana do lugar. Decorrente disso, podemos proporcionar uma educação, podemos proporcionar um ensino visando a valorização e o reconhecimento da população negra que povoou este território, com o intuito de apropriação identitária dos estudantes e da população local, visando uma positividade da presença negra africana nesta localidade para além de escravizados, visto que o que se foi abordado sobre população negra na educação formal é que a população negra africana foi trazida para o Brasil para ser escravizados, não sendo aprofundado a sua resistência, a sua inteligência, os seus conhecimentos e as suas contribuições na cultura e na herança do lugar, nessa formação histórica decorrente de todo um processo civilizatório existente nos dias atuais. Então, reconhecer esse pertencimento é, acima de tudo, propor um ensino com uma visão de humanizar a população negra, de tratar as potencialidades da população negra como importante na cultura e na história local. Esse é um dos objetivos do nosso artigo, de trazer essa visibilidade e essa valorização das heranças africanas e afrodescendentes na história do lugar, em um lugar em que a cultura e o pertencimento negro das heranças escravizadas vem sendo apagada diante de uma substituição por outras culturas existentes. É trazer, rememorar, através de uma revisão etnoespacial, acima de tudo, dar um novo olhar para a história, a cultura e a geografia do lugar, valorizando esse pertencimento identitário.